Som. Hoje nós iniciamos aí o mês da família e nós vamos tratar sobre esse assunto. Quem aqui ama a sua família? Quem aqui entende que a família ela é a maior instituição que Deus te deu, que Deus criou e inseriu você nesse contexto? Então nós vamos meditar nesse texto de Colossenses capítulo 3, versículo 17 até 25. Diz assim a palavra do Senhor: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por este culto, por todos os atos que já foram realizados aqui. Peço que o Senhor me use agora, Pai, como uma ferramenta em Tuas mãos para a edificação do Teu povo, aqueles que o Senhor mesmo trouxe essa noite. Que nós possamos caminhar, Pai, de acordo com a Tua palavra e que a nossa família possa ser fortalecida de acordo com a Tua palavra, Deus. Não com o que nós achamos correto, mas com o que o Senhor determinou para nós. Abre a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos sair daqui fortalecidos pelo poder do Teu Santo Espírito. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu falei na oração uma coisa e é a mais pura realidade. Hoje em dia o padrão de família está bem diferente do padrão de família que o próprio Deus estabeleceu desde a criação do mundo. Hoje em dia o padrão familiar ele não se encaixa mais nos padrões bíblicos. E as pessoas vivem como se isso fosse normal, como se a família fosse composta por qualquer integrante de qualquer forma e de qualquer jeito. Mas nós temos que entender que a família, ela foi a primeira instituição que Deus criou. E Deus ele instituiu um padrão para essa família. E hoje nós vamos falar um pouco sobre este padrão familiar e como uma família ela deve estar fortalecida em Cristo e tão somente em Cristo. Porque uma família que não está fundamentada na rocha, logo ela cairá, porque os ventos e as tempestades, a Bíblia diz, chegam para todos. Portanto, se a nossa família ou a nossa vida não está firmada em Cristo, que é a nossa rocha forte ou a nossa fortaleza, uma hora ou outra a nossa família não resistirá e infelizmente nós vemos que o índice de famílias destruídas nos dias de hoje é muito. Chega a ser assustador. O número de divórcios, enfim, o número de famílias destruídas hoje em dia é assustador, mas o mundo trata isso como normal, mas para nós isso jamais deve ser normalizado. Paulo escreve esse texto provavelmente no ano 60 da era cristã e Paulo escreve para os irmãos em Colossos. Colossos era uma igreja fundamentada ou formada, a sua grande maioria, por novos convertidos. Pessoas que saíram do mundo e vieram para a casa de Deus e se converteram a Jesus Cristo. E Paulo ele escreve muitas coisas acerca da vida prática da igreja, para instruir esses irmãos de como eles deveriam viver. Paulo estava orientando esses irmãos porque como eles eram novos na fé, eles estavam adotando algumas práticas esquisitas no meio da igreja. Como não toque, não coma, não beba, eles estavam colocando regras para si mesmos como se aquilo pudesse santificar alguém. Então Paulo ele começa a falar também sobre os valores familiares, pois as famílias daqueles dias, naquele contexto de Colossos, estavam sofrendo, como nos dias de hoje, uma inversão de valores. E os irmãos recém-convertidos não sabiam como lidar com aquilo, não sabiam como tratar aquilo segundo agora a visão cristã e não mais a visão do mundo.
Então Paulo no versículo 17, acompanhem comigo, ele diz assim: tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. A primeira coisa que nós temos que entender aqui nesse texto, antes de nós entrarmos para falar sobre o papel das mulheres, o papel dos homens, o papel dos filhos, até o papel dos empregados, nós vamos ter que entender o seguinte, que esse texto não trata de individualidade. Esse texto não trata de individualismo, ele trata de comunidade, pensar no bem de todos, no bem em comum. Esse texto ele fala sobre isso. E ele começa dizendo, tudo que vocês fizerem, tudo, boa parte ou tudo? Tudo o que vocês fizerem, seja em palavra ou em ação, façam dando graças a Deus Pai. Agir para o bem de todos é não se prender nas nossas próprias vontades. Agir para o bem de todos é entender que nós temos que fazer tudo, porque Deus assim deseja e nós temos que fazer para glorificar o nome de Deus. Como estamos vivendo em nossa casa? Antes de nós entrarmos a falar de cada elemento da família, como nós temos sido? Talvez você é pai, talvez você é mãe, talvez você é filho, talvez você é irmão. Você tem o seu papel dentro do seu lar, dentro da sua casa. Como você tem vivido dentro da sua casa? Você tem vivido, como Paulo diz no versículo 17, para o bem de todos, ou você tem olhado apenas para os seus interesses pessoais? Porque família não é individualidade. Família não é um por si e Deus por todos, como tem um jargão popular aí fora. Embora Deus seja por todos, em todos os momentos, nós temos o nosso papel e temos que olhar em conjunto como a coletividade vai se sair bem. E não apenas como eu quero, como eu desejo, porque eu tenho os meus objetivos, porque eu tenho os meus compromissos, mas eu tenho que olhar quando eu estou falando de família, como bem de todos. Esse mesmo princípio que Paulo fala em Colossos, ele aplica isso em Corinto. Porque nós também somos a família de Deus, nós nos chamamos de irmãos, porque nós temos o mesmo Pai. Então, Paulo sempre preza pela coletividade, nunca pela individualidade. E é isso que nós vamos falar essa noite. No versículo 18, acompanhe comigo. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então, Paulo ele começa pela mulher. Ele começa falando da figura feminina dentro da casa. E Paulo começa orientando as mulheres e diz para que elas sejam submissas aos seus maridos. Essa palavra hoje em dia parece até uma ofensa, dependendo do contexto, não é? Hoje em dia, dependendo de como ela é falada e como ela é colocada, isso parece até uma ofensa para as mulheres. Mas uma coisa nós temos que entender, que a palavra submissão no grego, ela tem o sentido ou significado, é uma atitude voluntária de ceder, cooperar e ajudar a carregar uma carga. Ser submissa ao marido não é ser escrava do marido, ser empregada do marido ou ser uma pessoa manipulável. Não é isso. É que os dias em que nós vivemos deu um contexto totalmente diferente e um sentido para essa palavra que ela não existe. Submissão significa a mulher entender o propósito da família e ajudar o marido a levar uma carga. É a questão de coletividade, vocês entendem? É coletividade. Ela foi criada para ser auxiliadora do homem e por isso, auxiliando o homem que é o cabeça do lar, ela o ajuda a carregar uma carga. Isso é ser submissa ao seu marido. Hoje em dia, infelizmente, nós temos um movimento chamado feminista, as feministas, não é? Que a cada dia ganham mais engajamento, falando sobre o empoderamento da mulher, falando que a mulher ela não deve mais obedecer a determinados padrões arcaicos, antigos, porque isso não convém mais para os nossos dias. E infelizmente essas ideias vêm entrando dentro das famílias e bagunçando muita ordem familiar que o próprio Deus instituiu. A mulher tentando fazer o papel do homem e o homem se submetendo à mulher. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele criou uma forma, um padrão de família. Ele criou Adão e ele criou Eva e não estamos falando aqui de valores. Em valores nós somos todos iguais, nós somos diferentes, são em funções.
Para Deus, o homem e a mulher têm o mesmo valor, pois Deus ama ambos. Mas em funções nós somos diferentes, e para a funcionalidade da família ocorrer da forma com que a Bíblia deseja que ocorra, a mulher ela deve se sujeitar ao seu marido, ou seja, ajudá-lo a carregar um fardo, uma carga, uma responsabilidade. Portanto, tem um motivo principal para a mulher se submeter ao seu marido. Não porque o marido é bonitão, não porque o marido ele é cheiroso ou gentil. A mulher ela deve se submeter ao seu marido. Está no versículo 18, Paulo diz que porque isso convém a quem está no Senhor. A mulher ela deve se submeter ao seu marido não porque ele é o melhor ou pior marido do mundo, ou porque ele dá presentes caros ou baratos, não é isso. A mulher ela deve se submeter porque se ela é crente, se ela está no Senhor, é um papel de crente. Simplesmente é um papel de crente. A mulher que se submete ao seu marido, primeiramente, ela está glorificando a Deus que criou esse padrão. Ela não está glorificando o seu marido, ela está glorificando a Deus, porque Deus instituiu a família. E Deus deseja com que as coisas sejam assim. Primeiramente, então, a submissão da mulher é a Deus. Primeiramente, a mulher ela se submete a Deus. Porque uma mulher que não se submete ao seu marido, ela não pode se submeter a Deus, porque ela está descumprindo uma ordem que quem criou? Deus. Portanto, uma coisa está ligada à outra, porém eu tenho que dizer uma coisa. Submissão tem limite. Submissão tem limite. A mulher só tem o dever perante a Bíblia de se submeter ao seu marido, desde que o marido não a leve a caminhos que desagradem ao Senhor. A partir do momento que o marido começar a levar a família a caminhos que desagradam ao Senhor, ela não precisa carregar esse fardo até um caminho que desagrada ao Senhor, porque se ela tem que glorificar primeiramente a Deus, é a Deus a maior fidelidade da esposa e não ao seu marido. Então a mulher ela tem esse propósito. Em Provérbios 14 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Ou seja, a mulher que não se submete ao seu marido e age como uma insensata, não apenas ela está desagradando a Deus, como ela está contribuindo para que o seu lar desabe, para que ela derrube o seu próprio lar, a sua própria família. Vocês entendem quão trágico é quando nós invertemos o padrão que Deus criou? Vocês entendem quão nocivo é para a nossa vida e para a nossa família quando nós fugimos dos padrões que o próprio Deus criou e agimos da forma com que nós achamos que devemos agir, segundo as nossas vontades e as nossas justiças próprias? O texto diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a insensata ou a tola, com as suas próprias mãos, derruba a sua casa. Você, mulher, hoje, você se encaixaria em qual parte aqui? Você se encaixaria na parte da mulher que procura fazer tudo para edificar o seu lar? Ou você muitas vezes contribui para que a sua casa chacoalhe e forte? Em qual você se encaixa? Se você não se submete ao seu marido, você não se submete a Deus. E se você não se submete a Deus, você acaba levando a sua casa para um caminho obscuro e que não está nos caminhos do Senhor. Portanto, lembre-se, não olhe para o seu marido e diga: ele não merece que eu me submeta a ele. Você não faz as coisas para o seu marido, você faz primeiramente a Deus. Porque foi ele que te deu essa ordem, por mais difícil que seja. E daqui a pouco vai chegar a parte dos maridos e vocês vão cutucar aí do lado e falar: agora é sua vez. Não é? Mas Deus estabeleceu um padrão. E para nós que temos o temor de Deus, esse padrão ele deve ser o suficiente, porque está na palavra de Deus. Versículo 19, agora vamos falar sobre os maridos, não é? Falar só das mulheres, vamos falar também dos maridos. Versículo 19, Paulo continua e diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. O Pedro lê um texto de Efésios onde Paulo diz ainda mais: ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso é extremamente sério.
Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E se entregou por ela. Amor não é apenas um sentimento. Amor é principalmente atitude. Não tem como nós, maridos, amarmos as nossas esposas apenas com falas bonitas. Se nós não agirmos como maridos que amam as suas esposas, não adianta nada. Como Cristo amou a igreja? Como Cristo amou a igreja? Cristo, ele se entregou numa cruz e deu a sua vida pela igreja. E Paulo diz que nós, maridos, temos que amar a nossa esposa a tal ponto de que, se precisar, nós temos que dar a nossa vida pela nossa esposa. Se da mulher não é fácil, o do marido também não fica atrás. Foi um padrão que Deus estabeleceu. Amar é agir. Amar é agir e trabalhar para o bem da esposa em primeiro lugar, porque Cristo desceu nesta terra, morreu numa cruz para o bem da sua igreja. Irmãos, Jesus não precisava subir naquela cruz. Ele não tem pecado, ele é Deus. Ele não precisava sequer se esvaziar de sua glória. Mas voluntariamente ele fez e se entregou. Muitas vezes nós não entregamos tudo que nós temos em prol da nossa esposa. Muitas vezes nós achamos que nós temos que chegar na nossa casa, sentar no sofá, agir como verdadeiros reis dentro da nossa casa, como se isso fosse uma postura de um marido segundo a palavra de Deus. Será que muitas vezes nós, maridos, nós estamos sendo egoístas conosco mesmo? Com a nossa família, com a nossa esposa? Será que nós estamos olhando para as dificuldades da nossa família porque a responsabilidade é maior sobre nós? Porque nós somos o cabeça do lar e isso implica muitas coisas. Ser o cabeça do lar é você procurar olhar para a sua família como um todo e procurar entregar o melhor que você tem para o bem da sua família. E quantas vezes nós tratamos as nossas esposas com arrogância, com imposições, com mandamentos, como se nós fôssemos reis dentro do nosso lar. Foi essa postura que Cristo teve na igreja? Foi essa postura que Cristo buscou a igreja? Porque a Bíblia diz que nós temos que amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, e não como você quer amar a sua esposa. Vai muito além. Se nós não estamos amando as nossas esposas, não venha cobrar submissão dela. Se nós não agirmos como marido segundo a palavra de Deus, não venha cobrar submissão da sua esposa. Antes de você cobrar para que ela viva Colossenses capítulo 3, versículo 18, viva você mesmo, Efésios 5, 25. Eu não posso dizer, olha, faça isso ou faça aquilo, porque eu sou o cabeça do lar. Se você é o cabeça do lar, você é o maior responsável pela vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Porque Deus instituiu você assim. Governe bem a sua casa. Preste atenção nas necessidades da sua casa. Deixe um pouco o que você quer de lado para fazer o bem da esposa, para fazer o bem dos filhos, porque Deus vai cobrar de cada um de nós, maridos, tudo aquilo que nós fazemos e agimos dentro da nossa casa, porque nós somos o cabeça do lar. E o cabeça do lar não é dizer, olha, eu sou o soberano na minha casa, não. É dizer que Deus me instituiu assim e eu tenho que levar a minha família para os caminhos do Senhor. Esse é o nosso papel. Agora vamos para o versículo 20. Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Agora Paulo fala sobre os filhos, que são os frutos do relacionamento conjugal. Os filhos dos casais. E Paulo ele começa a dizer, olha filhos, obedeçam os seus pais em quase tudo. Obedeçam os seus pais em boa parte, é isso? Obedeçam os seus pais em tudo. Em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Deixa eu falar, eu também sou filho. Todos nós aqui somos filhos. A Bíblia não está falando para você concordar com o seu pai ou com a sua mãe. A Bíblia está dizendo para você obedecer.
Muitas vezes nós vemos os filhos querendo agir rebeldemente dentro da casa, dizendo, mas eu não concordo com isso. A Bíblia manda você concordar ou obedecer? A Bíblia manda você concordar ou obedecer? Obedecer. Porque isso agrada ao Senhor. Então, mesmo que você não concorde com a visão do seu pai e da sua mãe, o azar é seu. A Bíblia manda você obedecer. Obedeça os seus pais, porque isso simplesmente agrada ao Senhor. Aqui é aplicado o mesmo princípio dos pontos anteriores. Se você, filho, é temente a Deus, se você, filho, realmente teme ao Senhor, o seu papel é honrar o seu pai e a sua mãe com a sua obediência. Porque quando você se revolta contra o seu pai, contra a sua mãe, e desobedece o que o seu pai e a sua mãe diz, você está desobedecendo primeiramente a Deus e não aos seus pais. Primeiramente a Deus. Entenda, filhos, você não tem um papel de liderança na sua casa. Deus não instituiu você líder de nada dentro da sua casa. Deus instituiu o seu pai e a sua mãe como líderes do seu lar. Você apenas está ali para honrá-los. É assim que funciona. É assim que funciona. Honre o seu pai e a sua mãe. Nós lemos também esse versículo hoje. Para que tudo te ocorra bem. Honre o seu pai e a sua mãe. Se você realmente tema a Deus, obedeça, porque isso vai mostrar realmente quem você é. Eu era pastor de jovens e hoje sou um pastor titular que muitos jovens que estavam lá em Sorocaba vieram para cá. E uma das coisas que eu mais ouvi é: mas eu não concordo com eles. Como é que eu vou obedecer sendo que eu quero fazer uma coisa, mas eles me mandam fazer outra? Como é que eu vivo dessa forma? E eu disse para muitos deles o seguinte: se você é crente, não questione os seus pais. Se você é crente, obedeça os seus pais, porque a sua obediência vai mostrar a fé que você tem. Não adianta você estar envolvido no grupo dos jovens, estar aqui todos os sábados e ser rebelde dentro da sua casa. Isso não mostra que você realmente é um crente verdadeiro. Se você realmente é um crente verdadeiro, então haja como um crente verdadeiro, independente da idade que você tenha. Porque também uma coisa que eu sempre fui contra e sempre orientei é: ele é jovem. Ah, mas ele ainda é jovem, deixa ele. Ache para mim na Bíblia onde a idade ela é uma desculpa para irresponsabilidades. Ache para mim na Bíblia onde a idade ela é uma desculpa ou um aval para viver uma vida rebelde e desobediente a Deus. Nós vemos tantos jovens na Bíblia que foram usados por Deus, ou seja, a sua idade não é uma desculpa para você viver do jeito que você quer. Porque se você crê em Deus e professa a fé em Cristo, você deve caminhar segundo os preceitos do Senhor. É lógico que pela idade você vai errar mais? Vai errar mais. Faz parte do amadurecimento. Mas isso não pode servir de sinal verde para eu pecar. Isso não pode servir de sinal verde para eu desobedecer os meus pais e ainda achar que eu estou certo. Honre os seus pais. Não viva desagradando a Deus. Versículo 21. Agora Paulo vai falar sobre pais, né? Pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Mas em que sentido? Paulo também fala isso em Efésios, então é algo que Paulo realmente tinha como uma doutrina, como um princípio. Olha, pais, não irritem os seus filhos para que eles não desanimem. Mas como assim eu vou irritar os meus filhos? Será que eu irrito os meus filhos com uma brincadeirinha que muitas vezes ele fica irritado? Não é isso que Paulo está dizendo. Como nós irritamos os nossos filhos? Principalmente os pais irritam os seus filhos quando eles falam para fazer algo e não dão um exemplo. A maior forma de você irritar o seu filho é quando você fala para fazer, mas não faz. A maior forma de você irritar o seu filho é você dizer: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso é um péssimo exemplo. Isso é um péssimo exemplo. Cristo nunca agiu dessa forma. Cristo disse para nós sermos humildes, lavou os pés dos seus discípulos. Cristo disse para nós sermos servos uns dos outros e ele foi servo enquanto esteve aqui. Cristo sempre deu o exemplo.
E nós, pais, muitas vezes nós estamos falando e cuspindo regras dentro da nossa casa, mas nós mesmos não temos moral nenhuma para falar sobre aquilo, porque nós não cumprimos essas regras que nós mesmos colocamos. Isso é irritar os seus filhos, e com isso eles desanimam. Não é isso que Paulo diz? Não irritem os seus filhos para que não aconteça algo, para que eles não desanimem. Ou seja, se nós também estamos falando para os nossos filhos honrarem a nós, nós também temos que ser coerentes dentro da nossa casa. Nós também temos que dar o exemplo. Muitas vezes, no mundo em que nós vivemos, nós corremos para cima e para baixo. Nós temos os nossos compromissos aqui, ali, acolá, e vai e vem. E muitas vezes nós não temos tempo mais para os nossos filhos. Qual foi a última vez que você teve tempo para o seu filho? Qual foi a última vez que você sentou com ele e perguntou como foi o dia dele, como foi a escola, ou o que ele está passando, o que ele está sentindo? Qual foi a última vez que nós, pais, fizemos isso dentro da nossa casa? Será que nós temos tempo de qualidade para os nossos filhos? Ou simplesmente nós, assim como os maridos, nos colocamos como autoridade máxima e simplesmente vivemos do jeito que nós queremos, do jeito que nós achamos certo viver, mas a gente fala para o nosso filho fazer diferente. Os filhos vão copiar muito mais as suas atitudes do que aquilo que você fala, isso você pode ter certeza. Tem uma ilustração, e eu vou repetir essa ilustração mais algumas vezes neste mês, que diz assim, que certa vez um menino ele estava querendo um tempo com o seu pai, uma criança estava querendo brincar com o seu pai, e todo dia ele, pai, vamos brincar e vamos brincar. E o pai sempre dizia a mesma frase, a hora que eu tiver um tempo eu brinco com você. A hora que eu tiver um tempo eu brinco com você, porque eu estou muito ocupado, eu trabalho o dia todo, quando eu tiver um tempo eu brinco com você. Então o menino ele passou em frente ao escritório do pai e ouviu o pai dizer no telefone quanto ele ganhava por hora no trabalho. Então o menino foi, pegou o seu cofrinho e chegou para o pai e disse, está aqui pai, eu quero pagar 1 hora do seu dia para você brincar comigo. Será que nós chegamos a esse ponto dos nossos filhos terem que implorar a nossa atenção? Porque nós estamos mais preocupados com o que nós queremos fazer, com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, do que com um tempo de qualidade com os nossos filhos? Será que nós chegamos a um ponto em que nós já não olhamos mais para as necessidades do nosso próprio filho ou filha? Como nós temos sido como pais? Vocês entendem que aqui há uma coletividade? O marido não pode cobrar a mulher de ser submissa se ele não amá-la. Nós não podemos cobrar o nosso filho de se submeter a nós ou de honrar a nós se nós não agirmos da forma com que nós temos que agir. Você entende que uma coisa está ligada à outra porque a família é um conjunto? Cada um precisa fazer a sua parte. Cada um precisa fazer a sua parte. Você sabe o que o seu filho enfrenta na escola? No trabalho? Você sabe o que o seu filho sente muitas vezes? Você sabe qual medo o seu filho tem? Você conhece o seu filho? Ou o seu filho ele tem medo de falar algo para você porque a primeira coisa que você vai fazer é puxar a orelha dele? Como nós temos agido como pai? Será que nós só cobramos e cobramos e cobramos resultado, mas nós não damos suporte para o desenvolvimento dos nossos filhos? Ser pai e mãe não é só colocar comida dentro de casa. Ser pai e mãe é principalmente instruir o seu filho no caminho que deve andar, e isso gasta tempo. Tempo e tempo de qualidade. Se nós não temos tempo de qualidade para os nossos filhos, nós não estamos fazendo o principal, que é ensinar o caminho que ele deve andar. Não terceirize a educação do seu filho. Igreja não tem obrigação de criar o filho de ninguém. Igreja não tem a obrigação de ensinar o evangelho para o filho de ninguém. Essa obrigação é primeiro dentro do lar. A Bíblia diz que nós devemos instruir os nossos filhos no caminho que deve andar. Os irmãos já viram que nós apresentamos algumas crianças aqui de vez em quando. E a apresentação não é dizer, olha, agora o seu filho vai aprender o evangelho porque a igreja vai ensinar o evangelho para o seu filho. A igreja está aqui para dar suporte a você e à família para que essa criança cresça nos caminhos do Senhor. Mas a responsabilidade de educar os filhos perante a palavra de Deus são dos pais.
E muitas vezes nós vemos os pais terceirizando isso para os outros, para a avó, para avô. Mas é nossa responsabilidade, e um dia Deus vai mostrar se o nosso trabalho foi bem feito ou não foi bem feito. Por isso que eu perguntei no começo aqui, você ama a sua família? Você ama a sua família porque amar a nossa família exige tempo, exige esforço, exige atenção, exige carinho, exige paciência. E todos nós falhamos em muitos quesitos, é verdade, mas esse mês Deus está nos instruindo como sermos pais melhores, mães melhores, maridos e esposas, filhos melhores. Eu tenho certeza que essa palavra está falando com todos aqui, inclusive comigo. Qual vai ser a minha atitude dentro da minha casa a partir de agora? Qual vai ser a atitude que eu terei ao sair daqui? Continuando, versículo 22 ao 25. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos e não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, a quem vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Paulo cita até os escravos. Os escravos aqui, irmãos, é diferente da escravidão no Brasil, como nós aprendemos na escola. Aqui, escravos, eles eram servos da família e muitos deles moravam na própria casa da família. Então tinha esse âmbito familiar, por isso que Paulo inclui os servos. Porque muitos desses servos, eles viviam nas casas das famílias. E eles então eram um integrante ali à margem da família, mas eram um integrante no contexto familiar. Então Paulo diz, olha, escravos ou servos, obedeçam os seus senhores. Não porque eles merecem a sua obediência, mas porque você está fazendo para Deus. Vocês repararam aqui que tudo é Deus o centro? Tudo aqui não é porque o outro merece ou deixa de merecer, é porque Deus, ele é o centro de todas as coisas. Irmãos, nada existe ou se move sem Deus ser a causa primária das coisas. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe vida fora de Deus. Não existe nada que aconteça sem Deus ser o centro de tudo, do universo, porque ele é soberano sobre toda a criação. Ou seja, se eu procuro ser um bom marido, não é porque a minha esposa merece. Se a esposa não quer ser uma boa esposa, não é porque o marido está em primeiro plano, mas primeiro porque Deus é Deus e isso basta. Porque Ele é soberano e é Deus, e nós temos que obedecer a Deus. E até um servo, ou um empregado no caso, deve obedecer ao seu patrão ou ao seu senhor, como se estivesse obedecendo a Deus. Aí eu, saindo um pouco do âmbito familiar, como você é lá na empresa onde você trabalha, hein? Como você é com o seu patrão? Será que você pode falar de coração aberto onde você trabalha que você é cristão? Será que talvez se você falar isso não pega mal porque você tem atitudes que não condizem com o cristianismo, não é? Você dá o seu melhor porque você entende que você está fazendo aquilo ali para Deus e não para a pessoa. Portanto, Deus, ele é a causa primária de todas as coisas. Não olhe para as pessoas, não olhem para os outros, porque se nós olharmos para os outros, nós vamos deixar a desejar em muitos aspectos, não é? Quantos aqui não discordam uns dos outros? Quantos aqui não olham para determinadas atitudes e dizem, olha, eu não faria igual. Olha, eu acho que isso está errado. Nós temos a nossa opinião e está tudo bem. Agora, isso não pode interferir na minha performance, isso não pode interferir nas minhas atitudes. Porque eu ajo como eu ajo, não por causa de fulano ou cicrano, mas eu ajo como eu ajo. Porque Deus é merecedor da minha obediência. Deus é o merecedor. Ele é o merecedor da minha obediência. Portanto, esse mês nós falaremos sobre família e espero que seja muito proveitoso para todos nós, porque é algo muito particular de todos nós. Invista tempo, abrace mais, se preocupe mais, cobre, mas muitas vezes procure dar o suporte também. Procure ser o melhor marido para a glória de Deus, a melhor esposa para a glória de Deus, os melhores filhos para a glória de Deus, os melhores servos para a glória de Deus, porque tudo é para Deus.
Tudo é para Deus. Que nós possamos falar como Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Só que se nós não nos colocarmos como pessoas que realmente querem que isso aconteça, como é que nós vamos falar e nada sai apenas do verbal? O que você verbaliza tem que ser transformado em atitudes, porque é assim que funciona. O amor de Deus, ele foi transmitido em atitudes, então ame com a sua vida e não apenas da boca para fora. Não apenas da boca para fora, pois isso será cobrado de cada um de nós. Portanto, essa noite que fique isso para nós. Seja o melhor que você pode, não para agradar ninguém, mas porque Deus é merecedor da sua obediência e da sua vida. E assim você vai poder dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É só cada um fazer o seu papel. Vocês já ouviram aquela frase: se cada um varrer a sua própria calçada, o quarteirão inteiro fica limpo? Muitas vezes a gente cobra tanto que os outros façam, mas nós não varremos a nossa própria calçada. Então, se cada um fizer o seu papel dentro do lar, as coisas começam a acontecer. Amém? Vamos orar.